Quando chegou ao público a notícia de que o Morten Harket, o vocalista do A-ha, foi diagnosticado com Parkinson, o impacto foi como uma onda de choque entre os fãs de música pop e principalmente entre aqueles que cresceram nos anos 80 com a trilha sonora do trio norueguês. E isso ocorre justamente quando o álbum de estreia da banda, o Hunting High and Low, com seu mitológico hit Take On Me, completa 40 anos do seu lançamento mundial este mês. E eu vou falar a respeito de tudo isso nesse vídeo. Inclusive, essa edição aqui, a edição de 85 brasileira, que inclusive vinha com esse encarte aqui, ó, tá? Eu vou falar a respeito desse disco e do Morten neste vídeo aqui. Presta atenção. Dois livros espetaculares que você pode adquirir já no lançamento agora em junho, com exclusivíssimos 30% de desconto com o meu cupom, que é igualmente exclusivo, o Regis Tadeu Indica. E você pode adquirir isso num combo absurdamente sensacional. O All You Need Is Love, que tem 416 páginas, traz entrevistas inéditas e intimistas com o Paul McCartney, com o George Harrison, com o Ringo, com a Yoko e outras pessoas do círculo ali próximo da banda, inclusive os bastidores da separação dos Beatles. E tem também o Vivendo com os Beatles, com 600 páginas, que pela primeira vez traz os diários e as memórias do Mal Evans, que era o road, amigo, confidente, faz tudo, que esteve ao lado dos Beatles o tempo todo durante a trajetória deles. São dois livros incríveis, tá? Estonteantes, e inclusive livros que vêm, aliás, esse combo especial para colecionadores traz esses dois livros aqui imprescindíveis, mais os brindes de cada um deles aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O All You Need Is Love tem palheta, aqui ó, palheta exclusiva, olha que demais. Tem um marcador de páginas exclusivo, tem também um adesivo, olha que coisa maravilhosa. E também o livro aqui do Mal Evans tem também, olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. Palheta exclusiva, olha que demais. Tem adesivo, deixa eu mostrar aqui para vocês, adesivo, aqui adesivo, tem marcador de página exclusivo, e esses livros são simplesmente incríveis, cara, que inclusive tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, tem aqui, ó, as fotos aqui exclusivas do arquivo do Mal Evans, são dois livros absolutamente imprescindíveis que você vai ficar absolutamente extasiado de ler. Ah, e tem um presentinho extra, um bottom com a capa do Let It Be em um livro e um bottom com a capa do Sgt. Pepper's no outro. Mas isso para quem comprar na loja online da editora Belas Letras com o nosso cupom exclusivíssimo, o Regis Tadeu Indica. Então você vai ter tudo isso e mais 30% de desconto, cara. E olha, não vacila, porque esses livros aqui, porque eles têm uma tiragem muito pequena, eles vão se esgotar logo. Então, não perca tempo. Use o nosso cupom de desconto exclusivíssimo, Regis Tadeu Indica, tá? Escrito tudo junto, e você vai ter 30% de desconto e vai receber todos esses brindes que vêm junto com esses livros nesse combo maravilhoso. Não vacila. Meu amigo e minha amiga, não apenas para as fãs do A-ha, mas para boa parte do público em geral, o Morten Harket, hoje com 65 anos de idade, sempre foi, para usar um clichê muito batido, sempre dito pelas fãs, né? O Morten sempre foi a alma, né, de um dos grupos mais icônicos da história da música pop, um símbolo de uma era em que essa mesma música pop era um universo em que inovação, emoção e estética caminhavam de mãos dadas. E a revelação da doença do vocalista, feita nas redes sociais da banda, trouxe um tom
serenidade e coragem ao mesmo tempo, que reflete inclusive a personalidade reservada e introspectiva do próprio Morten. E ele informou que ele convive com essa doença já há alguns anos, enfrentando tudo em silêncio, com cirurgias cerebrais para implantação de eletrodos, né, um procedimento que alivia os sintomas, né, dos tremores, por exemplo, mas não apaga a luta diária dele contra uma condição degenerativa. E é impossível que as fãs também não sintam um aperto no peito ao imaginar aquele cara com aquela voz de 5 oitavas, né, que fazia coraçõezinhos dispararem com seus falsetes em Take On Me, em Hunting High and Low, né? E, não dá para imaginar elas lidando com algo que ao mesmo tempo é humano e é muito cruel. Só que, como ele mesmo disse no comunicado, a abordagem dele em relação à doença é de aceitação e é de otimismo, que é um reflexo da força que sempre esteve, na verdade, presente nas performances do próprio Morten, né? E o impacto da notícia não se limitou, evidentemente, à comoção imediata entre as fãs, mas também me fez pensar que ele, o Morten, mesmo enfrentando tamanha diversidade, ele sempre foi, né? E continuou sendo uma referência para as gerações posteriores à minha. É claro que ele teve aquele rosto bonito dele estampado em pôsteres nos anos 80 no planeta inteiro, mas ele também se tornou um músico completo, né? Inclusive ele aprendeu piano sozinho e ele sempre se disse influenciado pelo David Bowie e pelo Queen. E o Morten sim transformou o a-ha, cara, num fenômeno global. E a decisão dele em tornar esse diagnóstico público é uma atitude de vulnerabilidade, né? Ainda mais que humaniza mais a figura dele, né? Conectando inclusive aos fãs de uma maneira bem mais profunda. E vamos combinar, né, que até os ícones do pop, que parecem intocáveis, são feitos de carne, de osso e são feitos de coragem também. Enquanto essa notícia é assimilada por todo mundo, é impossível não olhar para trás e celebrar o que ele e o a-ha construíram, né? E vou dizer uma coisa, é isso mesmo, cara, eu gosto muito da discografia da banda, gosto de todos os discos. E é importante celebrar isso, especialmente com um marco de 40 anos atrás, exatamente que foi o lançamento do álbum, o Hunting High and Low, em junho de 1985. Esse disco, para mim, se tornou um clássico fundamental do pop oitentista, que acabou definindo grande parte do som de uma década inteira e que continuou, na verdade, reverberando em artistas e fãs nas décadas seguintes. E isso acontece até hoje. Vide, por exemplo, o trabalho de gente como The Weeknd, por exemplo, que é claramente influenciado, quase copiado do a-ha. E realmente, vamos parar para pensar, quando aqueles 3 jovens noruegueses, né? O Morten Harket, né? O vocalista, o Magnus Furuholmen, que é o tecladista, e o Paul Oktar, né? Que é o guitarrista, quando eles desembarcaram em Londres, né? No início dos anos 80, com muito pouco dinheiro e com um sonho imenso, ninguém poderia prever que eles criariam um dos álbuns mais influentes da história do pop, justamente esse. Porque o Hunting High and Low foi um cartão de visitas do a-ha para o mundo que colocou inclusive a Noruega no mapa da música mundial, algo absolutamente impensável para um país que não tinha o inglês como língua nativa. E esse disco, cara, vendeu horrores, vendeu mais de 10 milhões de cópias e se tornou emblemático ao combinar melodias memoráveis, uma produção certeira e uma emoção genuína. E o disco inteiro até hoje é uma prova de que o pop pode ser profundo, pode ser sofisticado e pode ser atemporal. O sucesso avassalador da faixa que abre o disco, que é Take On Me, e o seu videoclipe revolucionário, para os padrões da época, evidentemente, acabou ofuscando o restante do álbum, com exceção da faixa título, né, que também fez um imenso sucesso, inclusive, e esse álbum, ele é excelente, cara, tem canções que equilibram uma pulsação dançante do synth pop com uma certa dramaticidade orquestral, e isso deixou o álbum com uma atmosfera épica e intimista ao mesmo tempo. E como eu falei, nesse disco você tem a mitológica Take On Me abrindo o álbum, né? Uma música que definiu enormemente os anos 80 e Take On Me é um daqueles clássicos do pop que grudam na cabeça, cara, e nunca mais saem.
É impossível você ouvir essa música e não sentir uma vontade imediata de dar uma sacudida no corpo, de cantar junto o refrão, né, tentando fazer aqueles falsetes cristalinos do Morten. Mas o que realmente catapultou essa música para a imortalidade foi o videoclipe, que foi uma mistura de live action com animação que foi absolutamente revolucionário na época. Só que esse álbum aqui tem outras pepitas que acabaram, pepitas preciosas, que acabaram ficando criminosamente obscurecidas, como a faixa seguinte, a ótima Train of Thought, que tem um tom mais introspectivo e é uma faixa totalmente influenciada pelo Depeche Mode. E essa mesma influência acontece também numa outra faixa excelente, que é The Blue Sky, né? Só que com uma pitada um pouquinho mais descontraída, né? Com um tempero que fica ainda mais evidente. Aliás, é um tempero que fica mais evidente na classuda Living a Boy's Adventure Tale. Assim como também a belíssima balada que dá título ao álbum, que tem os arranjos orquestrais que incluem os violinos da Orquestra Filarmônica de Londres. E essa faixa título é um exemplo perfeito do equilíbrio entre a dramaticidade e a suavidade. Uma das canções que quase se tornou um grande clássico mundial, ou melhor, um clássico também exagero, um sucesso mundial, foi The Sun Always Shines on TV, com o seu clima dramático ali, repleto de uma intensidade avassaladora, mas ela estourou só na Europa na época. Depois tem um delicado interlúdio de quase 2 minutos, intitulado A New Tell Me, que antecede, para mim, um implícito e descontraído tributo, de novo ao Depeche Mode, que é a canção intitulada Love is Reason. É uma canção leve, tem uma letra otimista, e essas mesmas características sonoras aparecem nas duas faixas que encerram o álbum, que é I Dream Myself Alive e Here I Stand and Face the Rain. Tá? Inclusive, essa música tem uma letra que inclusive fala de resiliência diante das adversidades, que é um tema que faz ainda mais sentido nos dias atuais, justamente por causa da doença do Morten Harket, né? E é um final perfeito para um álbum que equilibra luz e sombra, alegria e introspecção. Então, 40 anos depois do seu lançamento, Hunting High and Low é um disco que continua bastante vivo como influência para jovens artistas atuais, como eu já falei, o The Weeknd, influenciou também a Dua Lipa, o The Killers, aquele duo MGMT e até mesmo o Coldplay. Assim como o A.H.A. também influenciou no passado o Erasure e o Pet Shop Boys, bem influenciados por esse álbum. E a estética visual do A.H.A., especialmente nos videoclipes, também estabeleceu um padrão para a indústria musical, sendo inclusive referência para gerações de diretores de clipes, tá? Que vieram depois. E o impacto desse disco também foi, de uma certa forma, além da música. Por quê, cara? Porque ele capturou o espírito de uma década marcada pela experimentação tecnológica e pela explosão da MTV. E ainda por cima, é um disco que hoje não soa datado, mesmo com aquela tecnologia dos anos 80. Então, 40 anos depois, o Hunting High and Low ainda soa muito bem. Pois é, meu amigo e minha amiga. E você? O que você pensa a respeito desse disco hoje em dia? Quais são as suas faixas favoritas? Como é que você se sentiu com a notícia da doença do Morten, tá? Comenta aqui, tá ok? E evidentemente que eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Reouça esse disco junto com seus filhos. Eu tenho certeza que eles vão curtir, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.